Oi gente, eu sou Carol Bazo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jonathan Edwards, o Pregador. Se você quer saber sobre a história do Edwards, eu tenho um vídeo aqui no canal, acho que são 50 fatos sobre Jonathan Edwards. Eu também tenho um outro vídeo que é só sobre o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que eu falei lá no primeiro vídeo sobre a minha experiência aí com esse sermão. Por isso que eu tinha gravado um vídeo sobre ele, porque eu gostei muito dele. E eu já tô começando um vídeo aqui com uma pilha de livros, não é nem metade dos livros que eu usei na monografia, tá? Porque eu sei que vocês perguntam sobre livros e eu também gosto de falar. Ó, eu não usei esse muito na monografia, mas são livros que eu amo sobre o Edwards. Esse aqui do Dane Ortlund, Jonathan Edwards e a Vida Cristã. Ele fala um pouquinho sobre beleza, então se vocês querem entender um pouquinho sobre o tema do Edwards com beleza, esse livro é legal. Esse aqui é muito, eu amo esse livro. Esse aqui, ele é o Afeições Religiosas reescrito praticamente. O Gerald McDermott, acho que ele deu palestras, no Brasil inclusive, sobre o Afeições Religiosas, então é praticamente a mesma coisa, quase que um retelling, como eles falam, né? Ele reescreveu o livro com as próprias palavras, é ele ensinando esse livro aqui. Então, se você achar Afeições Religiosas, eu ia te incentivar a fazer um esforço e ler o original. Mas você pode ler esse aqui também, tá? Afeições Religiosas é o clássico que eu vou falar nos próximos vídeos nessa série. O tempo todo eu vou citar essa obra aqui, que graças a Deus a gente já tem ela aqui em português completinha. Biografia sobre o Jonathan Edwards. Em português, a gente tem essa do Ian Murray, que é a maior de todas, tá? É uma biografia bem legal. Eu usei tanto ela, se vocês... acho que não dá pra ver, mas praticamente todas as páginas estão marcadas. Eu usei muito ela, mas ela não foi a oficial que eu mais usei para minha monografia. A principal foi a do George Marsden. Eu não tenho ela aqui porque eu comprei ela em e-book. Ela não tem em português, só em inglês, tá? Eu vou botar aí para vocês verem. Mas você fala assim, ai Carol, eu queria tanto ler esse cara que é super especialista, a gente tem esse aqui. Esse aqui, o Marsden, ele pegou a super biografia e deu uma enxugada e fez esse pocket aqui. Então, esse livro aqui da Fiel, foi lançado já faz um tempo, ele é muito bacana se você quiser conhecer um pouquinho sobre o Edwards, mas ele vai focar... ele fala sobre pregação, mas muito pouco, mais sobre avivamento. Esse aqui são sermões, são 14 sermões do Edwards selecionados, muito bacana, me ajudou bastante a ter uma noção dos sermões, das fases diferentes. E esse aqui, Understand Jonathan Edwards, também do McDermott, são vários autores falando sobre assuntos diferentes. Por quê? Vocês vão ver lá no vídeo 50 fatos que o Edwards é um cara muito complexo. Em que sentido? Ele não é só um exemplo de pregador, ele é um exemplo de pastor, ele é um exemplo de filósofo, cientista. Ele beirou ali, tá? A ciência, daria tranquilamente para ser um cientista. Que mais? Missionário. Então, ele é várias áreas que a gente tem do Edwards para explorar. E no meu caso, eu fiquei mais com pregação. E como eu falei com vocês no vídeo passado, se você não assistiu o vídeo 1, corre lá para assistir, tá? Isso aqui é uma série, é legal você ver um por um, depois você pode maratonar. Eu comentei que a gente tem tudo disponível do Edwards, tudo que ele produziu online, em inglês, lá no site da Yale, edwards.yale.edu. Lá você acessa tudo mesmo, pregação, sermão, livro, diário, as anotações pessoais, cartas que ele trocou, então tem bastante coisa. Depois eu posso dar uma aula até de como usar o site, porque no começo eu não achava nada ali dentro. Depois eu me tornei uma especialista. Ao final da minha monografia, estou especialista em fuçar tudo dentro daquele site. Mas vamos para o que interessa. O vídeo de hoje é sobre o primeiro capítulo da minha monografia, que se chama O Pregador de Northampton, Jornada Homilética e a Pregação de Jonathan Edwards. Homilética é pregação, tá? Então eu vou falar no vídeo de hoje sobre a pregação na vida do Jonathan Edwards. Para começar, a gente precisa entender o contexto da época, tá? O Jonathan Edwards, ele é filho, ele é neto, ele vem de uma geração de puritanos. Eu adoraria dizer agora que existe um vídeo sobre puritanos neste canal, mas ainda não tem e eu prometo fazer. Não vou ter tempo de explicar agora o que são os puritanos. Mas ele vem de uma linhagem de puritanos que vieram lá da Inglaterra para os Estados Unidos. O Edwards está na América. Ele é filho e neto de pastor, filho e neto de pregador. Então a pregação é algo que está dentro da história dele. O Edwards era o único filho homem acho que eram 12 irmãs. Imagina, o pai dele, o Timothy Edwards, teve 12 meninas e um menino no final. Então ele foi muito preparado pelo pai, né, em relação a estudos, em relação à vida religiosa, né, a temor do Senhor. Ele foi muito educado. E tinha ainda o exemplo do avô, que já era um pregador meio famosinho ali na região. Então ele foi alguém que viveu cercado de sermão, né, ouvindo pregação, cercado de teologia também por causa do pai e do avô. Mas não só isso, a gente precisa lembrar também do que era a América colonial no século XVIII, né? O Edwards nasceu em 1705, início do século XVIII. É uma época que a religião predominava muito forte nas cidades, por exemplo. Até a relação
igreja e governo, né? Igreja e Estado era muito próxima. E ele se viu cercado disso aí. E o pregador era alguém de autoridade na época. A pregação era algo muito importante, isso como herança da reforma, né? Até aquela época lá. Interessantíssimo, livros que o Edwards leu sobre pregação, que eram manuais de pregação na época. Um deles você pode ler agora, que é o livro do William Perkins, que é um livro antigo, tá? É um livro, William Perkins é um puritano, chama A Arte de Profetizar. O Edwards leu esse livro. Ele leu também O Pregador, do John Edwards, que não é parente dele, e um livro também do Cotton Mather, que é sobre pregação. Então, quando a gente vai, eu li vários trechos dessas 3 obras. O primeiro eu já li quase todo, mas eu tive contato com essas obras. A gente vai perceber a importância e o valor que é dado à pregação, né? Como um chamado, como um trabalho, como algo sério, assim, para a igreja. Talvez nos nossos dias, não sei qual contexto você é, mas muitas vezes a pregação é meio que qualquer coisa, qualquer um prega, e eu nem vejo problema nisso, em qualquer um pregar, mas prega qualquer mensagem. Naquela época não era assim. Coisas interessantes sobre a jornada do Edwards, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas várias biografias falam que ele passava 13 horas por dia no escritório. Isso é verdade. Tá? 13 horas por dia. Tem gente que trabalha 8, já tá reclamando, mas ele era 13 horas por dia. Se a gente for fazer até uma análise, assim, né, da personalidade do Edwards, a gente vai ver que ele era um cara realmente dos livros, do escritório, um cara pacato, de poucas amizades, não dado, sabe, a muitos festejos, mas não quer dizer que ele era antipático. Essa vai ser a discussão lá com os historiadores, porque alguns vão dizer que ele era aquele estilo de pastor, que é o pastor pregador estudioso e não pastor de pastorear pessoas. Aí você vai ver alguns historiadores falando, não, peraí, ele era assim, querido, né, vamos dizer assim, conversava com as pessoas, tinha um cuidado, pastoreio, mas ele realmente não era um cara de perder tempo, isso com certeza fica muito claro. Então, realmente, 13 horas por dia no escritório, mas não era só estudando. Então, a gente vai ver na rotina dele meditação, oração, estudo, escrever. Uma coisa que eu acho interessantíssima que o Edwards fazia, né? Gente, naquela época não tinha computador nem máquina de escrever, então o sermão ele era escrito à mão, né? E depois do sermão, ele revisava, ou ele transformava aquele sermão, aquele esboço lá, para publicação em jornais. Então olha que interessante, havia uma revisão daquela pregação totalmente escrito. O Edwards escreveu muito, muito mesmo. Ele pegava até pedaço de papel de pão para aproveitar, para escrever, até porque naquela época o papel não era tão barato e acessível como era nos dias de hoje. Então qualquer pedacinho de papel servia para uma anotação. Uma coisa que eu sou apaixonada na vida do Edwards e tem muito a ver com a influência do pai dele, que educou ele, né? O pai dele foi até professor e tutor de alunos para entrar na faculdade, é que ele ensinou o Edwards a escrever e a se dedicar à escrita desde muito cedo. Tem uma carta da mãe dele, do pai para a mãe, na verdade, onde o pai fala, ele tem se aplicado à escrita, não deixe ele sem o lápis na mão. É mais ou menos assim que ele fala. E aí a gente vai ver que na vida dele, o Edwards não deixou nenhum pensamento sem escrever. Todo insight que ele tinha, sabe aqueles insights que a gente tem sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas, as relações da Bíblia, da teologia, tudo ele escrevia. Então ele era realmente um homem das letras. Então quando a gente olha, por exemplo, as pregações do Edwards, os exemplos, as figuras que ele usava, os versículos que ele citava, a gente fica assim, como que o cara teve essa ideia? Não, gente, ele tinha um baú, praticamente um baú de ideias, de exemplos que ele anotava. Então tudo, sabe, que ele tinha de ideia, ele deixava anotado, depois ele recorria àquilo ali. Outro ponto importantíssimo sobre a jornada dele é a relação dele com a Bíblia. O pregador e a Bíblia, é impossível a gente não falar da Bíblia na vida de um pregador. O Edwards lia a Bíblia e também fazia anotações. Inclusive, ele ganhou de um parente uma Bíblia que é chamada de Blank Bible, que na verdade é a Bíblia em branco. Olha só, eu vou mostrar a imagem para vocês. Hoje isso tá na moda, hoje você até acha para vender, né? Bíblia com espaço para anotação. Aquilo era inovador. Ele ganhou uma Bíblia que foi praticamente costurada, a página da Bíblia com a página em branco ao redor, e ele fazia anotações. Os estudiosos especialistas em Edwards nessa área de Bíblia, de exegese, o Edwards pregador, exegeta, eles ficam maravilhados com todas as correlações que o Edwards fazia, de versículos bíblicos, de exemplos que ele anotava. Então, ele tinha realmente um arcabouço por detrás do pregador e dos sermões que vocês vão ver nos próximos vídeos.
tá por trás alguém que guardava tudo, que anotava tudo. Isso é incrível. O Samuel Hopkins, que foi o primeiro biógrafo do Edwards, inclusive conviveu com ele, foi uma espécie de discípulo dele, ele falou o seguinte: ele estudou a Bíblia mais do que qualquer outros livros e mais do que a maioria dos outros divinos. Divinos é quando eles falam dos grandes teólogos, né? Então, a gente vê que o Edwards vai ter uma biblioteca gigante, vai ler outros livros, ele é apaixonado por livro, mas ele estudou a Bíblia mais do que qualquer outro livro. Então, além da Bíblia, tem um outro fato sobre Edwards que eu queria mencionar aqui no vídeo, que é a sua paixão pela criação. O Edwards era alguém apaixonado pela criação de Deus, pela natureza, desde pequeno, né? Desde muito cedo. O pessoal fala que foi 13 anos, mas depois corrigiram, provavelmente foi aos 21, 22 anos que o Edwards publicou um artigo sobre as aranhas voadoras, um ensaio sobre as aranhas voadoras, um ensaio científico, que ele até mandou para a Royal Society na Inglaterra. Foi quando eu falei que ele poderia ter sido um grande cientista. Ele era apaixonado pela natureza, de observar. A gente tem anotações dele, vou ler algumas aqui para vocês, que ele observava coisas da vida e da natureza e fazia correlação com Deus. O sol é o que ele mais vai amar, assim, a figura que ele vai amar, que ele vai falar muito sobre a glória de Cristo. O sol está tão perpetuamente, por tantas eras, enviando seus raios em tão vasta profusão, sem qualquer diminuição de sua luz e calor, é uma imagem brilhante da toda suficiência e eternidade da generosidade e bondade de Deus. Isso é uma das anotações sobre o sol. Relâmpago. A extrema ferocidade e o extraordinário poder do calor do relâmpago são uma indicação do excesso de poder e terror da ira de Deus. Até sobre o nascimento de um bebê, o Edwards faz reflexões e anota. Olha o que ele fala: a vinda das crianças ao mundo nua e imunda, que é como as crianças nascem, e em seu sangue e chorando, impotente, significa a nudez espiritual, a poluição da natureza e a miséria da condição com que nascem. E o último, que eu separei aqui para vocês, que é meu preferido, é sobre o bicho da seda. Então pensa, gente, América colonial, né, Estados Unidos, antes daí da independência, muita natureza. Ele estava envolto em tudo isso, ele vê um bichinho da seda. E olha o que ele fala. O bicho da seda é um tipo notável de Cristo, que quando morre, nos produz aquilo do qual fazemos roupas tão gloriosas. Cristo se tornou um verme por nossa causa e com sua morte terminou a justiça com a qual os crentes estão vestidos e assim conseguiu que fôssemos revestidos de glória. Tem anotação no diário dele sobre as flores das cerejeiras. Ele falava assim: muitas flores nascem, mas poucos se tornam frutos. É semelhante em Romanos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele faz várias reflexões. Isso que o Edwards faz é tipologia. Cuidado para não fazer tipologia de qualquer jeito, tá, gente? Isso é aquilo. Muito cuidado, eu não tenho tempo para ir profundo com vocês nisso aqui, mas olha que legal que ele fazia. O Edwards via tudo, toda a beleza do mundo criado. Ele conseguia perceber Deus por trás das coisas mais pequenas. E todas essas anotações, até coisas que a gente leu aqui, vão aparecer em sermões, vão deixar os sermões do Edwards mais bonitos, vai trazer mais identificação para quem está ouvindo. E agora, características principais de um sermão de Edwards. A gente vai ter várias fases, né? Todo pregador tem fases. A gente vai ver que tem gente que começa pregando de um jeito, depois muda e termina a vida de um outro jeito completamente diferente. Com Edwards não vai ser diferente. Realmente o pessoal fala que ele era mais técnico no começo e no final vai ficar mais livre. Ele conhece, né, no meio da vida, vamos dizer assim, o George Whitefield, e é um impacto muito grande para ele ver alguém pregando sem esboço, né? O Whitefield é conhecido por essa versão mais carismática, de uma pregação mais livre, algo novo na história. E isso traz um impacto para o Edwards, o que eu acho muito legal, porque o Whitefield era mais novo que ele, e era diferente dele, e ele parece que ele ouviu alguém mais novo, né? E foi edificado por alguém que era até mais iniciante que ele, talvez até mais imaturo em algum aspecto. E o Edwards começa a pregar de forma mais espontânea, então aquele esboção que era antes se tornam esboços cada vez mais curtos. Mas as características principais que eu selecionei aqui para vocês são as seguintes. Primeiro, o Edwards sempre abre a pregação com um versículo bíblico, tá? Segundo, divisão por pontos. Isso é muito comum na pregação puritana. A gente vai ver que a mensagem do sermão ela é pontuada, o que ajudava muito a retomar a pregação em casa, né? Existe até um documento onde as pessoas comparam um sermão de Edwards e uma anotação feita por um ouvinte que estava lá presencial. É muito parecido, é praticamente igual. O que significa? Que a pregação era clara,
ela tinha pontos, né? Ela tinha argumentos bem colocados, uma pregação bem organizadinha. Terceira característica, muitas passagens bíblicas. Nem sempre o Edwards vai dizer isso é Salmos tanto, isso é Romanos, não. Às vezes ele cita outras passagens correlacionando ali no tema, mas às vezes ele cita como um vocábulo bíblico. E isso é muito comum com pessoas que já leram tanto a Bíblia que elas usam o vocabulário da Bíblia, né? Elas usam praticamente as argumentações da Bíblia. O Edwards faz muito isso. Quarta característica, argumentação lógica e penetrante. Até um dos estudiosos do Edwards fala que a pregação dele é como se fosse uma ave que vai voando, olhando a presa e de repente ele captura o ouvinte. É exatamente isso. Se vocês lerem os sermões, vocês vão perceber que existe uma argumentação ali. O Edwards não quer deixar o ouvinte passivo, ele quer levar a pessoa a uma decisão, a uma mudança. Então tem uma argumentação. Realmente ele tem um peso convincente. E aí ele vai por uma lógica. Eu tinha muito isso quando eu li a pregação do Edwards, eu ficava assim, gente, mas como que eu não percebi isso antes? É perfeitamente lógico que ele está falando sobre Deus, né? Então é bem interessante. Tenta, se você for ler algum sermão, tenta observar as argumentações lógicas e como é cadenciado uma coisa vai puxando a outra, mais ou menos assim. Porque se Deus é bom, então isso é isso. E se isso é isso, isso é isso, isso é isso, então você precisa fazer isso, sabe? É cadenciado. Que é o que a gente chamaria de teia de argumentos. Existe uma teia de argumentos, né? Um argumento sendo desenvolvido progressivamente. Próxima característica que para mim é a mais importante é o uso de imagens. Isso é o que mais me impactou nas pregações do Edwards. Uso de imagens. Daria para pegar vários sermões do Edwards e transformar em filme, um clipe que seja, porque são muitas imagens. Ele apelava para o uso de imagem. E isso é muito interessante. A gente vai falar isso no quarto vídeo. Como que é importante esse uso de imagens para aquilo que o Edwards quer promover. Então existe uma estética. O sermão do Edwards é um sermão estético. Mas não é uma estética simplesmente, olha que texto lindo, igual a gente fala para algumas poesias, sei lá, de Camões, por exemplo, nossa, é bonito, uma beleza só, vamos dizer assim, na embalagem. Não é isso. O Edwards quer também promover uma experiência de beleza no ouvinte. Estou quase entregando o final da minha monografia, mas vamos lá. O que ele quer fazer é isso. Ele quer mostrar, através de uma bela pregação com uso de imagens, o quanto Deus é belo. É isso que ele quer mostrar. Um dos meus argumentos na monografia é dizer que o Edwards ele usa muito contrastes. O tempo todo na pregação, ele não está falando apenas o que é pecado e o que é santo, o que é certo. Ele está dizendo o pecado é feio e ruim e Deus é bom e é belo. Ele faz isso, ele faz o juízo de valor. Ele apenas não diz isso é pecado. Não é que é pecado, é que é feio, é grotesco, é horrível, é odiável. E Deus é o oposto. Não é que Deus é o certo a escolher. Nossa, se você escolher Deus, você está certo. Se você escolher o caminho da santidade, você está certinho. Não. É que se você escolher o caminho da santidade, é tão lindo, é tão bom, dá tanta satisfação. E isso lembra quem, gente? 1 minuto para você responder. Quem te lembra? A kind of affection rising up in the human souls that you made in your own image to enjoy Jesus and magnify and admire him. John Piper. E ele bebeu muito do Jonathan Edwards. Eu me senti muito conectada com John Piper quando eu comecei a ler os sermões do Edwards, porque é exatamente isso. Essa preocupação em mostrar aquilo que é feio e aquilo que é belo. E a gente vai ver muito nos sermões do Edwards. A gente vai ver também essa questão do terror do inferno, como tá lá na pregação Pecadores de um Deus Irado, porque era algo da época, tá? O Edwards falava, não tem problema colocar medo nas pessoas sobre o inferno, se o inferno existir. A gente fala assim, nossa, não prega sobre o inferno não, que exagero, botar medo nas pessoas. Gente, mas se o inferno existe e é real, se as pessoas são passíveis de ir para o inferno, então não é mentira. Você não gritaria se você visse uma criança indo colocar a mão no fogo, no fogão? Você gritaria. Então, gritar de vez em quando para as pessoas não irem para o inferno faz sentido. Mas essa não vai ser a tônica principal do Edwards. A gente vai ver que tem isso sim na pregação, mas não é a tônica principal. Por hoje é só. A gente vai ficar por aqui porque teria muitas coisas para eu falar para vocês, mas se você quiser saber mais, baixa a minha monografia, você pode baixar em PDF e ler. Lembrando que isso aqui é uma série. Eu tô no primeiro capítulo, ainda falta o segundo, o terceiro e o quarto. E o quinto eu vou dar dicas sobre organização, planejamento e tudo que eu aprendi nesse 1 ano dedicado totalmente aos estudos e à produção dessa monografia. Então continua acompanhando. Por isso,
quero te pedir, se você gostou, chegou até o final, não custa nada você curtir, mandar para os seus amigos, compartilhar no Instagram e não se esquece de ativar o sininho para receber os próximos vídeos.